A paz, Senhor, irmãos, eu sou o pastor Nelson Chiarato e hoje a gente está na série do canal Conversando com o Pastor. Hoje está aqui o meu pai, meu professor, meu pastor, Nelson Cunha. Graça e paz, amados. É um prazer estar aqui gravando este áudio, esse vídeo aí para você, justamente com o pastor Nelson, né? Eu tenho certeza que Deus vai esclarecer o seu entendimento, a sua procura, a sua busca, porque talvez você tenha tentado e tem comido um monte de coisa estragada, mas hoje Deus tem um alimento novo para você. Amém. Bom, o tema do vídeo de hoje é uma pergunta e a pergunta é: da onde veio a cruz? Você sabe? Não sabe, não sabe. Talvez alguns do outro lado estão dizendo, eu sei, pastor, veio lá do Éden, veio lá do Getsemane. Do Jardim de Deus. Veio do Jardim de Deus. Bom, é verdade que você já deve ter ouvido pregações dizendo que Deus plantou uma árvore, essa árvore cresceu, foi cortada, e aí veio o carpinteiro. Irmãos, não é nada disso, não é nada disso. Você pregador, você sabe essa? Quero ver se os pregadores sabem. E na verdade, sabe não. Os pregadores eles criam cada coisa ilusória aí que ele deixa a gente de cabelo em pé. Na verdade, esse madeiro aí, ele já tinha sido cortado há muitos anos já. Há muitos anos. Há muitos anos estava cortado. E outra coisa, ele estava servindo para alguma coisa. Eu arrisco dizer que esse madeiro foi cortado quando Jesus era menino. Eu digo, é verdade. Eu acho que Jesus era menino, porque o seu pai, José, o carpinteiro, vai dizer que ele estava e ainda não estava desposado ainda com Maria, né? Ele estava desposado, ou seja, ele não tinha casa. Ainda não tinha casa ainda. Não tinha casa ainda. Vocês vão entender. Ó, vamos lá. Para a gente compreender de onde veio a cruz, né, pastor? A gente vai passar por algumas etapas. Primeiro, nós precisamos saber por que a cruz surgiu na vida de Jesus. Então, a gente precisa saber a acusação, né? Precisa saber até a verdade a respeito dessa acusação aí. E a sentença também. A sentença é morte de cruz, mas espera aí, vamos ver tudo isso. Biblicamente. Né? Então, vamos para a acusação, que é Mateus capítulo 26, o versículo 59. 59, 61. Pastor, enquanto eu vou achando aqui, ele tem que fazer o que lá, pastor? Você pega a sua caneta, pega um papel, o seu caderno de anotação, pegue a sua Bíblia, não vai ficar comendo, engolindo tudo que você ouve por aí. Então, pegue para você acompanhar e depois tirar suas conclusões, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos ao texto. Mateus 26, 59. Diz assim: Ora, os principais sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim chegaram duas testemunhas falsas e disseram: Este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Essa foi a acusação contra Jesus. Aí eu faço a pergunta, né, pastor? No que Jesus foi acusado? Porque essa acusação aqui, ela é falsa. Jesus nunca disse isso. O texto já está dizendo que são duas falsas testemunhas, dizendo o sacerdote, Anás, Caifás, as autoridades ali religiosas, compraram as testemunhas. E aí as testemunhas, sem entenderem ou sem fazer uma exegese do que Jesus estava falando, uma hermenêutica que Jesus estava falando, eles criaram essa situação onde os sacerdotes acharam em quem acusar Jesus. Então, Jesus falou alguma coisa, mas não falou isso. Não, Jesus, na verdade, ele falou dele. Ele falou dele. Dele. E aí foi mudado aqui o discurso e Jesus foi acusado e foi condenado por isso. Foi condenado por isso. Então, assim, para os religiosos, para os sacerdotes que estavam ali, ali havia uma acusação e era válido que Jesus morresse.
Era válido. Só que para os romanos, Eles não tinham culpa nenhuma em Jesus. Não acharam culpa nenhuma. então vamos lá. Politicamente, que foi através de Pilatos, Jesus não tinha condenação. Não tinha condenação. Pela política, Não tinha condenação. aí pela religião, Ele foi condenado. pelos religiosos. Então, mas os religiosos, para condenar Jesus, eles tinham que ter uma base. Eles tinham que ter uma base. né? Tinha que estar dentro ali do Atorá, Tinha dos que estar dentro, livros. tinha que estar dentro dos pergaminhos ali, somente o Pentateuco, né, da Torá. Tinha que estar dentro da lei. Tem dentro da lei. Então, eles não tinham como acusar Jesus em outra coisa, porque Jesus jamais errou em alguma coisa. Então, isso ocorre, uma legalidade em cima de duas falsas testemunhas para que acusasse Jesus e desse uma sentença. Então já fica esperto aí você, porque isso mostra que a religiosidade te condena. Condena. A religiosidade te condena. Condena. Então, nós estamos falando para você, não foi isso que Jesus disse, tá? E para você acompanhar conosco, para você ter certeza, a gente vai lendo, vai mostrando para você. Abre aí sua Bíblia em João, capítulo 2, o versículo 19. Isso. Vamos lá. João, capítulo de Vai número marcando. 2. Vai marcando. Isso É muito aí, importante. isso aí não é para você guardar para você. É para você ensinar também. A verdade ela precisa ser dita, precisa ser mostrada. Isso aqui não são segredos. Você precisa ensinar. E outra coisa, pastor, quando ele ouvir um pseudo pregador ministrar uma palavra sobre a cruz, você já vai estar esperto. Já vai saber a verdade. Não deixa historinha, balela te enganar, não. Eles criam aí umas histórias que emocionam, pastor? Emociona, a gente até chora. Aí a pessoa emocionada acha que é unção. Cuidado, gente. Vamos lá. João capítulo 2, versículo de número 19, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Então, o que Jesus disse, destruir esse templo e em 3 dias o levantarei. Como ter certeza que ele estava falando de si? É só ler o versículo 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Preste atenção, Jesus estava falando do templo do seu corpo. Aí ele é acusado contra o templo de Deus. Contra o templo de Jerusalém. Sendo que ele não falou isso, né? Sendo que não foi isso que ele falou. Então a gente já mostrou para você, a acusação é falsa. É mentira. Só que toda acusação tem uma sentença. Tem uma sentença. E a sentença dessa condenação, pastor, é cruz. É a cruz. A cruz. E aí é o que eu sempre falo, né? Muitos dizem que a cruz veio de um jardim, do Getsemane, foi cortada uma árvore rapidamente para frente. Não, essa árvore já estava sendo cortada. Eu acho que Jesus era criança ainda. Né? Porque José vai dizer que ele era desposado com Maria, mas ainda morava ali, porque ele não tinha casa. Né? Ele não tinha casa ainda. Isso aí, é uma revelação para você que a gente vai trazer em outro tempo. Por que a palavra ela é muito pontual quando ela diz que Maria era mulher de José. Estava desposada. Uma pessoa desposada, ela já é esposa, mas está esperando algo acontecer. A construção. E Maria estava esperando o quê? A construção da casa. Maria estava esperando José terminar a casa. Essa, vamos deixar para outro dia, senão nós vamos ficar loucos. Mas por que a gente está falando que a árvore foi cortada quando Jesus ainda era menino? O que tem a ver? É porque muitos dizem, cria coisa mirabolante, cria tanta, ilustra tanta coisa, e a gente vai engolindo assim, sem prestar atenção, e na verdade isso já é algo que estava determinado lá atrás, e aí você vai entender. Certo, então vamos lá. Tem a acusação, a sentença é cruz, mas aonde que mostra na Bíblia que para essa acusação tem que ser morte de cruz? Aí lá no livro de Esdras, capítulo 6, versículo 12, 11 e 12. Presta atenção. Esdras, capítulo 6, 11 e 12. Marca aí. Vamos lá que Marca aí. você vai ver que para essa acusação, essa condenação,
cabe à cruz. E eles estavam amparados pela lei do Senhor, né? Essa determinação de morte de cruz. Presta atenção. Rei Dário, ele diz assim em Esdras capítulo 6, versículo 11. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto se arrancará um madeiro da sua casa, e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. Ó, o Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para derrubar o decreto. Presta atenção. E para destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, com diligência se faça. Aí as duas testemunhas falsas entram na história. Dizendo, eu vi ele dizer que derrubaria esse templo e em 3 dias levantaria. E para quem levantasse a sua mão contra o templo do Senhor, a lei e a sentença de Dário. É essa daí. Que diz assim, que derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir a casa de Deus que está em Jerusalém. Então a sentença era pegar o madeiro da casa e levantar o madeiro e pendurar no madeiro. Maria ficou sem casa. Pastor, da onde veio a cruz? Da casa de Maria, da onde Jesus cresceu, e depois que começou seu ministério, Maria continuou morando lá. Talvez José, seu pai carnal, já tinha morrido, né? E a casa de Maria foi derrubada. A casa de Maria foi derrubada para tomar a viga principal, e essa viga principal foi feita a cruz. A cruz. Então presta atenção. A cruz de Cristo, ela foi tomada da própria casa, de forma que a casa foi destruída. Virou monturo. Foi destruída. Maria ficou sem casa. Perceba como as consequências da cruz. É. Então, pensando nisso, eu quero que você entenda. Quando Jesus nos chama para carregar a cruz, ele sabe de onde vem a cruz, pastor? Sabe. E sabe que então, para mim levar minha cruz, eu tenho que destruir toda a minha base. A tua fortaleza, o seu abrigo. Eu tenho que destruir tudo isso para seguir a Jesus. Tudo isso. Então, eu quero que você compreenda. Imagina, Jesus, ele sabia. Morava dentro da casa. É por isso que diz que Jesus cumpriu toda a lei. Até nisso, Cumpriu. Então, entenda uma coisa. Jesus cresceu junto com a cruz. A cruz estava lá e Jesus estava também. Já estava lá. Então, eu quero que você entenda isso. Porque essa mensagem é para você compreender que para carregar a cruz precisa destruir as bases. Existe aí acontece uma destruição ali. Total. Vira monturo. Por que eu preciso então destruir para carregar a cruz? Para não voltar para trás. Porque senão você vai se abrigar de novo. Senão você vai querer voltar para casa. E Jesus, ele como é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, sabe muito bem, ele vai dizer uma certa feita, ainda que ainda não tinha sido crucificado, ele disse assim, o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Já sabe o que vai acontecer. Já era uma palavra profética. Amém. Profética, sabe? Já sabia o que estava determinado. E aí, para a gente se amparar e dizer, e para você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, dizer, pô, vocês estão falando bobeira. Não estamos não. Vá lá para o livro de João, capítulo de número 19. Abre aí, pastor. João 19, só para você saber que Maria ficou sem casa, tá? Por um tempo ela ficou sem casa, tá? Só para você ver que realmente a casa foi destruída. Aqui a gente fala e lê a Bíblia, mostra na Bíblia, aqui não tem história. Vamos lá. João 19, 25, 26 e 27. Anota aí, fala de novo, pastor. João 19, 25, 26 e 27. Maria não tinha mais casa. Presta atenção. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe. A casa já tinha sido derrubada. Ela estava lá. Já tinha. E a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena.
Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Presta atenção agora. E desde aquela hora, não foi naquela hora. Não. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Maria não tinha casa. Não tinha mais casa. Ela não foi para uma janta. Não, nem Ela foi não foi para passear. uma visita. Desde aquela hora, ele recebeu ela em casa, por quê? Porque Jesus ele tinha que ser crucificado. A casa tinha que ser derrubada. Quando Jesus foi condenado, que todos diziam crucificam, crucificam, e ele foi entregue em poder dos judeus, dos sacerdotes, automaticamente foram até a sua casa, derrubaram, tomaram a viga principal, trouxeram para que se cumprisse o que estava escrito no livro de Esdras. Então, eles estavam amparados, né, entre aspas, pela Torá, pela lei. Então foi por isso que derrubaram a casa de Maria. Então, para de bobeira de acreditar que cortaram uma árvore, que a árvore estava verde, a árvore era pesada. Não, Jesus cresceu juntamente com essa árvore. Não junto a árvore crescendo junto, né, mas debaixo, né, de uma resistência desta viga. Então, fique atento, não fique comendo tudo que você encontra por aí. Pegue a Bíblia, leia a Bíblia, né, pastor? Porque às vezes, pastor, as pessoas ficam como papagaio, só copiando os outros, só copiando. Ouve e repete. Então, tá na hora de você crescer um pouquinho. Essa é uma série que nasceu no coração do pastor Nelson, conversando com o pastor. E aí a gente vai estar aí pronto para auxiliar você, aprender com você também. Então, você que tiver dúvida de algum texto, manda para nós. Pergunta pra gente, a gente vai estudar e vai te responder. É isso aí, você que quiser acompanhar a série Conversando com o Pastor, se inscreve no canal, logo vai ter mais e a gente fala aí esse negócio de que Maria não estava junto com José ainda porque ele não construiu a casa. Tá bom? Não construiu a casa ainda, tá bom? Eu sou o pastor Nelson Chiarato, pastor Nelson Cunha, e a gente manda um abraço para você. Fica com Deus. Fica com Deus, até a próxima. Toca aí no sininho, indica aos outros aí para assistirem também, convida, compartilha esse vídeo. É isso aí, que Deus abençoe, um abraço.